Bia Zanerato, Thaís. É 5 para Bia. Não tem como. Não tem como, tem que suspirar mesmo, não tem. A Bia, e aí, falei de um jogador extremamente jovem e que a gente não pode jogar peso de responsabilidade para ela, e agora eu vou falar de um jogador extremamente experiente que deveria estar com todo esse peso de responsabilidade, de ser um jogador das mais experientes, de estar participando dessa transição. Então, pelo que era esperado da Bia, que 5 aí tá de bom tamanho por que ela fez e por que ela não fez, né? O jogo que a Bia esteve mais próximo de render sem a bola ali foi contra a Venezuela. Mas depois disso foram momentos escassos ali no segundo tempo contra a Colômbia. Deve ter rolado uma cobrança no vestiário ali, ela ensaiou ali uma pressão, mas muito abaixo assim, do esperado, muito abaixo do esperado, o rendimento da Bia Zanerato. Então, difícil. É uma jogadora até que a continuidade dela no grupo, eu, se fosse treinadora, repensaria. Mas não sei se isso vai acontecer agora. Então, vamos ver aí o que é que... Mas é um jogador assim, que precisa mudar a mentalidade de forma gritante para ela se aproximar a ser o que a gente espera da Bia Zanerato. O que toma o nosso imaginário quando a gente fala Bia Zanerato na seleção brasileira. Então, competição abaixo da Bia por todo o contexto. Thiago? Uma jogadora muito técnica, acho que era para ser a Copa América da Bia Zanerato, né? Aquele início de Copa América dando várias assistências, ainda assim não me convenceu, e depois depois do jogo da Venezuela foi só caindo, né? Deu um 5.5 porque ela participou de gols, acho que essa é a função dela principal ali no ataque, mas sem a bola os problemas de sempre, falta engajamento, parece que o Brasil marca com uma jogadora a menos por boa parte dos jogos, né? Não acho que ela tem que exercer a mesma pressão que a Debinha faz, porque até humanamente acho que é difícil até para ela, né? Ela tem um outro perfil corporal, mas você percebe que falta engajamento para ela sem bola ali. Eu discordo da Thaís na questão de largar a mão dela, porque eu acho que a gente não tem tanta opção assim, então eu acho que a aposta em tentar mudar a mentalidade dela para algo que é simples, na teoria, né? Trabalha um pouco mais sem bola, né? Ela é uma jogadora coletiva, ela tem uma visão de jogo diferenciada, ela tem uma técnica apuradíssima, né? Talvez a nossa melhor finalizadora, apesar de não ser artilheira da Era Pia, é a nossa melhor finalizadora. Ela bate de uma forma diferente na bola, mas para mim, o que parece para mim é que falta para Zanerato engajamento mesmo, né? Então acho que por isso eu dou essa nota, mas acho que é difícil você soltar a mão dela quando você olha que as outras opções que a gente tem pro setor ou estão muito verdes, ou as jogadoras ali da mesma faixa de idade dela talvez não cheguem no nível eu dela. Eu sei, né? que a minha opção é polêmica, mas eu já falei, prefiro levar uma menina que você vai colher alguma coisa da experiência que ela vai ter, e aí no futuro você vai tirar algo mais produtivo disso, ou pode tirar, né, porque não existe certeza de nada, mas do que levar a Bia desse jeito dela, né? Isso eu acho que não tem cabimento. Então, Rafa, eu entendo. Já que estouramos aqui mesmo. Exato. Assim, como eu falei, era para ser a Copa América da Bia Zanerato e da Debinha, né? E acho que a Debinha conseguiu contribuir ali na parte dela. E assim, o que mais me assustou na Bia poderia ser uma nota 6, se não fosse a final. Eu achei que a final era o jogo para ela, tipo assim, olha como eu sou a melhor jogadora em campo aqui. Né? Thiago, e ela some. Tem um comentário do Marcelo aqui, que ele falando que talvez a treinadora poderia repensar a posição dela na seleção, mas assim, o que a gente está falando aqui nada tem a ver com posição. Nada tem a ver com posição. Atitude dentro do campo. Você olha para o ataque da Alemanha, por exemplo,
Pop pressionando, Bull pressionando, Magu pressionando, todo mundo pressionando, independente de se joga numa ponta, na outra, se é centroavante, segundo atacante, todo mundo correndo muito. A Alemanha foi a equipe que mais percorreu distância nessa Euro. Aí você olha para a Inglaterra também, para falar das duas que fizeram a final, Ellen White, né? Não marcou tantos gols assim, mas se doou para a equipe extremamente, né? Correu. Então, Alessia Russo, quando saía do banco, perfil físico parecido com o da Bia, né? Mais pesada, mais alta, mais forte. Então, acho que falta bastante. Ô, Rafa, só meus 2 centavos, assim, tem um podcast que eu converso com a Amanda, acho que o Luiz tá também, né, Amanda? Que a gente fala sobre... Não, esse Tá só é só nós dois. O Luiz tá no da Volante. Isso. A gente debate, assim, é mais de 1 hora falando só sobre as opções de ataque após a Marta ter se lesionado, né? As combinações, o que esperar das características, dos encaixes. Resumindo, né? A Bia Zanerato, ela tem liberdade total no ataque da seleção. Então ela pode ser a meia que flutua, ela pode ser a atacante que preenche a área, ela pode ser a segunda atacante que cai pelos lados, e ela atua numa dupla de ataque, então ela para mim, ela produz menos e estando acompanhada, né? Então, a minha dúvida é, será que num 4-3-3 ela de falsa 9, será que a questão dela sumir no jogo não ia ficar mais grave para o Brasil ainda, né? A gente tira Exato. a Debinha de próximo do gol, que geralmente a protagonista que ninguém quer, mas que resolve os problemas da seleção. Você tira a Debinha de perto do gol, deixa só a Zanerato. E se a Zanerato some no jogo, como ela costumeiramente não consegue ter bom desempenho nos grandes jogos? O que a gente faz? Né? E para a gente ter uma noção do desempenho abaixo da Zanerato, né, o Thiago botou lá no perfil dele uma tabelinha de comparação de 90 minutos, né, de alguns quesitos aí, especialmente quando você pressiona. E a Giovana, por exemplo, que jogou pouquíssimo, né? Acho que se tiver 90 minutos aí somados na ponta do lápis para a Giovana é muito. Ela arrasava a Bia nesses critérios, né? De pressão, de ganhar a bola de novo. Então, assim, e a Zanerato tem 28, 27 para 28, 28 para 29, algo assim, né? 28. Então, a Gil tem exatamente 98 minutos na Copa América. Então, não tem condições de uma jogadora que teve 98 contra todos os minutos que a Bia teve, né? Acho que a Bia ficou de fora de um jogo, só que foi o jogo que ela contra o Peru ali, que ela precisou ser uma ausência, né? E ter médias baixíssimas, né? Baixíssimas. Então, difícil a situação aí da Bia. Eu acabei ficando por último, a minha nota é 5,5 e a nota da Bia é a nota mais difícil para se dar, na minha visão, porque existe uma discrepância grande do que ela entrega com a bola, que na minha visão poderia ser muito mais, e do que ela entrega sem a bola, que aí é muito baixo o que ela entrega sem a bola. Todas as jogadoras convocadas para o ataque engajam mais do que a Bia. E eu acho que isso é um problema, porque a Bia é uma jogadora, como o Thiago falou, muito qualificada. Tecnicamente, ela é acima da média. Só que hoje você não consegue fazer um jogo competitivo sem a bola. Acho que a Thaís traz muito bem detalhes de jogadoras da Euro. E assim, eu até puxo seleções que não são tops. Olha o trabalho sem a bola das atacantes de Áustria, de Finlândia, de Bélgica, de Islândia, seleções que não são tops. Vai assistir o jogo dessas seleções e ver o engajamento sem a bola das suas atacantes, onde começa o sistema defensivo. A Bia, aquele gol contra o Paraguai, que a bola sobrou para ela e ela finalizou, foi o segundo gol, se não me engano, da seleção brasileira. Se a gente rebobinar o lance, pega o lance no início, a Bia tá parada no ataque. A Antônia tá mordendo, a Debinha tá mordendo e a Bia tá parada, a bola sobrou para ela. Pior do que parada, ela largou a pressão. Ela insinuou começar e parou ali, esperou a Antônia vir lá de trás pressionar, né? Então assim, a avaliação dela é difícil por causa disso, porque eu até acho que com a bola ela teve alguns lampejos interessantes nessa Copa América, ela marcou gols, mas eu gostei mais das participações em gols dela, para falar a verdade, dos movimentos que ela fez,
dando passes certeiros ali, colocando a companheira ou na cara do gol, ou em posição de cruzamento, por exemplo, no jogo contra a Argentina, ela participa dos gols, ela não dá assistência, mas ela participa. Teve um lance, não me lembro direito se foi contra o Paraguai, acho que, ou contra a Venezuela, acho que foi contra o Paraguai, que ela ela desce no meio-campo, dá um calcanhar e a Angelina vem buscando o espaço. E a Angelina tem uma ótima chance, finaliza, a goleira defende. Mas acho que a Bia tem boas movimentações, só que é uma jogadora que falta a ela, na minha visão, consistência durante a partida. É tipo um vagalume. Em alguns momentos do jogo, ela se apresenta bem. Em outros momentos, ela some. E a minha nota seria 6. O mesmo motivo do Thiago foi 6,5, porque na final ela simplesmente sumiu. O jogo estava muito difícil para a seleção brasileira e eu acho que a produção da Bia foi muito baixa. E naquela ideia de um time que começa o jogo e um time que finaliza o jogo, a Bia Zanerato praticamente foi o time do jogo. Ela esteve em boa parte do jogo e a forma como ela oscilou foi muito grande. E talvez a avaliação para ela seja mais dura do que para outros atletas, pela experiência, pelo que a gente sabe que ela pode entregar, pelo tempo de seleção dela, entendeu? Pelo que ela já entregou em clube no passado e que, na minha visão, não vem entregando tanto esse ano. O 2021 dela pelo Palmeiras foi fantástico e o 2022 até aqui não é muito bom, na minha visão. É uma jogadora que está oscilando muito e isso faz mal a ela na seleção. Porque se ela está oscilando em clube, num campeonato brasileiro, que até aqui eu acho que está nivelado por baixo, para a seleção é ruim. Se a gente for ver a produção dela em jogos contra seleções tops, é muito baixa. Então eu esperava uma Copa América superior dela, superior. E a gente, assim, só para finalizar, números não podem ser olhados friamente. A gente precisa conjugar o número com o que a gente observa em campo. Acho que a Bia tem bons números de gols e participação em gols nessa competição, mas se a gente observar ela em campo, aí eu acho que é onde a nota justifica. Se você olhar para essa nota aí friamente, essa média dela friamente, talvez choque algumas pessoas, mas observando o que foi a competição dela como um todo, não adianta olhar só para o jogo contra a Venezuela, a gente tem que considerar o jogo contra a Colômbia, entendeu? Não dá para olhar um jogo isolado, a gente tem que considerar o todo, e ela, para mim, decepcionou. Era para ser a Copa América dela, era para ela terminar essa competição, vamos dizer assim, como a rainha da América, vamos dizer assim, e para mim passou muito longe disso. E eu baixei a média aí, porque eu acho que esses pontos que vocês citaram me pegam muito, assim, esses pontos de passividade dela, a final que ela fez. Eu concordo plenamente com o Thiago quando ele fala assim, mas acho que não é pra gente soltar a mão dela, porque, né, questão de posições e tudo mais, e pelo que ela pode render. No entanto, né, esses pontos aí que a gente fala tanto, né, de falta de intensidade, isso me pega demais. Então, assim, eu acho que isso, para mim, pesou mais do que os momentos que ela teve um lampejo. E aí, repito, ela não foi boa ou soberana, ela teve lampejos, ao meu ver, claro. E isso, para mim, faz com que eu não veja ela, por exemplo, melhor que o Luana nessa ocasião.